Sejam muito bem-vindos ao canal Teologia, o canal de quem é entusiasta da história da igreja. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre fatos da história de Martinho Lutero. E sim, é verdade, nós já temos vídeos sobre Martinho Lutero aqui no canal. Mas nesse vídeo daqui nós vamos abordar outros pontos e curiosidades da vida do reformador. Então fica conosco até o final do vídeo para não perder nada do que será dito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, curta e se inscreva no canal, pois isso ajuda demais. E também há uma outra forma. O YouTube abriu Seja Membro do canal Teologia. Se você quiser abençoar esse trabalho, então se torne membro do canal para a glória de Deus. Martinho Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546. Foi um sacerdote católico alemão e foi também o principal personagem da Reforma Protestante realizada na Europa no século XVI. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na universidade e estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, ele já era um aluno brilhante de advocacia, mas em 1505 decidiu entrar no mosteiro agostiniano. Em 1507, ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com a frivolidade da Cúria Romana. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastorais e ao ensino da teologia, enquanto amadurecia a doutrina da justificação pela fé. Martinho Lutero lançou duras críticas à Igreja Católica que desencadearam mudanças profundas que levaram à divisão da cristandade. A revolução causada por Martinho Lutero, contudo, não foi planejada. Iniciada em 1517, ela se desdobrou em questões não somente religiosas, mas também políticas e sociais que exigiram de Lutero respostas imediatas e nem sempre coerentes. Vendas de indulgências. Diferente do que muitos pensam, e os livros didáticos repetem, Martinho Lutero não era contra as indulgências, irmãos. Como ele mesmo afirma em sua tese 71, seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Na verdade, ele era contra a venda das indulgências por inescrupulosos com quem Martinho Lutero entrou em atrito direto. Aliás, Tetzel acabou sendo condenado, embora mais tarde perdoado, por ter cometido fraudes e desfalques. As célebres 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero enviou uma carta a Alberto de Brandeburg, o arcebispo de Mainz, sob cuja autoridade as indulgências estavam sendo vendidas. Na carta, Lutero se dirigiu ao arcebispo por um leal desejo de alertá-lo para os problemas pastorais criados pelos sermões de indulgência. Anexou à carta as célebres 95 teses denominadas Disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. Tratava-se de uma lista de proposições para serem levadas a uma discussão acadêmica, mas tal evento nunca ocorreu. Nessas teses, Lutero apresentou sua posição contra o que ele denunciou como práticas abusivas dos pregadores nas vendas de indulgências. De qualquer forma, o 31 de outubro de 1517 é considerado o início da Reforma Protestante. Visão teológica. Como profundo estudioso, Martinho Lutero defendeu e desenvolveu uma visão teológica particular que transmitiu aos seus alunos muito antes do célebre episódio das 95 teses. Ela baseava-se em 4 princípios. Número 1. A Bíblia é a única referência da verdade. A Igreja Católica, na época, também se baseava em textos adicionais escritos pelo Papa e pelo Sínodo. Número 2. A salvação só vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Número 3. Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, pagou a pena por todos os pecados
e a única ponte entre os homens e Deus. Isso acaba com a função do clero e dos santos como ligação entre o crente e Deus. 4. As pessoas são salvas somente pela fé, isto é, a salvação não depende das indulgências, nem da confissão, da peregrinação a lugares santos ou de qualquer outra exigência da igreja. Formação religiosa. Martinho Lutero era católico e aos 22 anos decidiu tornar-se um monge agostiniano por promessa feita a Santa Ana, a quem rogou que lhe salvasse de uma violenta tempestade. Foi ordenado sacerdote em 1507, estava então com 24 anos. Em 1512, concluiu o doutorado em teologia, que eu falei lá no começo, e se tornou professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Reformar a religião. Martinho Lutero não pretendia criar uma nova religião. Ele pretendia apenas reformar a igreja e a fé junto às autoridades religiosas, e não contra elas. Ele viu o Papa como um intercessor de Cristo na Terra, como se lê nas suas teses 61, 69, 81, 83, 84, 87 e 91. Os poderosos príncipes alemães viram nesse conflito uma oportunidade de apoderar-se do imenso patrimônio da igreja e daí terem sido eles os que mais incitaram Martinho Lutero a romper com o Papa. Tradução da Bíblia. Martinho Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Desde 1466 existiam 17 traduções católicas da Bíblia, 3 em baixo alemão e 14 em alto alemão. Porém, irmãos, Martinho Lutero foi primeiro a usar o grego como texto original e não a tradução latina. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 semanas. Sua tradução superou todas as traduções para o alemão anteriores pela qualidade linguística, poesia e simplicidade. A primeira edição da Bíblia luterana foi publicada em outubro de 1522. Celibato e casamento. Muito antes de seu casamento com Catharine von Bora, uma ex-freira cisterciense, Martinho Lutero tinha uma opinião clara sobre a sexualidade de monges e freiras. Ele acreditava que o celibato exigia poderes sobre-humanos e que apenas uns poucos entre milhares poderiam abster-se de sexo, mesmo com a ajuda de Deus. Para Martinho Lutero, a sexualidade e o casamento eram parte da ordem divina. Encontro com o diabo. Há uma lenda, irmão, sobre o castelo de Wartburg, onde Martinho Lutero ficou escondido. Conta-se que no quarto em que ele passou grande parte do tempo traduzindo a Bíblia, o diabo se escondeu atrás da lareira de azulejos e atirou seu tinteiro contra ele, manchando a parede com a tinta. Hoje o local é visitado por milhares de turistas que ainda perguntam sobre a mancha de tinta na parede. Suas últimas palavras. Em seus últimos momentos, Lutero foi indagado pelo amigo Justus Jonas. Você quer morrer firme em Cristo e na doutrina que ensinou? Ele respondeu enfaticamente: sim. As últimas palavras de Lutero foram: nós somos mendigos, esta é a verdade. Castelo Forte. O hino Castelo Forte é um dos mais importantes hinos da história do cristianismo, composto por Martinho Lutero. Foi por ocasião da sua convocação para a Dieta de Worms. Essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521, e dentre outros assuntos trataria da polêmica em torno dos ensinos de Martinho Lutero. Havia o perigo de que Lutero fosse condenado após a dieta e acabasse na fogueira como Jan Hus, cerca de 100 anos antes. Na preparação para a Assembleia, Lutero, autor de 37 hinos, teria composto o belíssimo hino Castelo Forte, baseado no Salmo 46, que se inicia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O fato é que Lutero era um homem comum, irmãos, suscetível aos mesmos sentimentos vacilantes que nos assaltam. A impressão que eu tenho é que criamos esses heróis em nossas mentes como se eles fossem uma projeção de quem queremos ser, ou exemplo a quem devemos seguir.
Mas Lutero era um homem de seu tempo, apenas um vaso de barro onde foi depositado o tesouro do precioso Evangelho de Cristo. Lutero por pouco não fraquejou, e sua batalha só teve o final que nós conhecemos porque quem o sustentava era a verdadeira força, o seu castelo forte, o Senhor dos Exércitos. Que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas, assim como foi com aquele monge no período da Reforma.